Vamos lá. A gente sempre está dentro, nós que somos do candomblé, nós temos o hábito de vestir branco. Inclusive as pessoas que não são também do candomblé, mas que têm alguma afinidade com o candomblé ou com a umbanda, costuma se vestir de branco, principalmente na sexta-feira. E no ano novo, quando você tem a passagem do ano que diz, vamos vestir branco. Branco é a cor, branco isso, branco aquilo, outro, tudo. Então nós vemos a cor. Mas é uma coisa que nos chama muita atenção. Nós temos o Roi Coritá e ele passou um vídeo para que eu fizesse um comentário sobre o porquê do branco. Que o branco, nós falamos, não, o branco tem a ver com Alá, nós temos a ver com Oxalá, nós temos a ver com o Batalá, nós temos a ver com diversas situações. Mas lá estava já dito o seguinte, que o branco tem a ver com os malês que faziam as orações dele no dia que eles estipularam como sexta-feira. Então nesse dia eles vestiam um branco em homenagem a Alá. Até aí tudo bem. Acontece que o povo de Candomblé, o povo de Umbanda, principalmente na pequena África, aqui no Rio de Janeiro, começou também a imitar os malês. Os malês também eles têm uma outra situação que eu vou chamar a atenção de vocês. Existe o seguinte, quem não pode ir com malê, não carrega patuá. O patuá até então era um pequeno livrozinho ou um brevezinho que eles usavam com trecho do Alcorão, porque esses negros eram do Islã. Eles sabiam ler e escrever em árabe, eles falavam árabe. E como eles tinham uma situação diferenciada dos outros negros, porque sabiam chegar e fazer, então não colocavam eles para fazer trabalho pesado, não colocavam eles para determinadas coisas. O que aconteceu? Outros negros passaram a utilizar, mesmo não sendo islamizado, não sendo malê, eles passaram a utilizar o patuá tudo para tentar alguma regalia. Sendo que quando eles eram descobertos, acontecia que esses negros avançavam em cima deles, batiam, muitas vezes causando até a morte. Aí é que vem aquela situação, quem não pode com mandinga, que é o que está ali, não carrega patuá, porque os negros, que nós falamos malê, também eram conhecidos, uma tribo deles chamada mandinga. Tá? Daí essa correlação. Mas a situação nossa vai mais à frente um pouco. O Roi Coritá, ele não deve ter percebido, mas nós fizemos um vídeo onde eu falo que Orumilá e Fá veio do árabe. Os negros, os árabes compraram muitos africanos que foram escravizados e instruíram na arte deles. E esses negros depois conseguiram a liberdade, ou ganhavam, retornavam novamente à sua aldeia e levaram o oráculo que seria a geomancia, que acabou se transformando, ganhando o nome de Ifá. Tá? Presta sua atenção. Esses mesmos negros, quando o Império Núbio invadiu o Egito e destronou os reis do Egito, os núbios passaram a reinar no Egito, o que aconteceu? Esses negros que conheciam o Ifá, eles eram chamados de Ifá-Aó, porque até então os reis do Egito, eles eram chamados apenas de reis. Aí, dali para Faraó, foi um pulo e uma abreviatura e junção de palavras. Mas nós vamos chegar e ver agora dentro do candomblé.
principalmente o candomblé Quetu. O candomblé Quetu, se vocês repararem bem, os alacá, o abadá, as roupas, o requeté que nós usamos, é bem estilos negros do Islã. Por que tem esse estilo? Porque a cultura Quetu, ela se baseia na cultura árabe. Basta te dizer que os árabes controlavam o norte da África, tudo. Então existia aquela situação, a lenda das 1001 noites, essas coisas tudo, fazem parte das situações que nós temos hoje dentro do candomblé, que foi adaptado por outras religiões e aí foi seguindo lá. Porque nós vemos o seguinte, nós estamos no ano tal. Não, nós não estamos nesse ano. O ano Yorubá é o ano 57, porque é quando começa a raça humana. Inclusive, dentro da nossa cultura do candomblé, diz que foram criadas diversas raças para que os espíritos pudessem habitar e aprimorar o seu conhecimento, sabendo que 3 ficaram por último. E dessa apenas uma foi a que ficou até hoje. Presta só atenção. Então 3, Neandertal, Sápio e o Homo erectus, sendo que o Homo Sápio está até hoje. Essa situação é que nós temos que chegar e observar dentro do candomblé, porque muitas vezes nós estamos lá e não sabemos por que estamos vestindo. Por exemplo, a nação de Angola e de Congo, ou a cultura banto, no meu tempo, presta atenção, no meu tempo lá de Iaô, tudo, se usava a roupa carijó, que era chamada aquele xadrezinho pequenininho, que a Umbanda adotou para se fazer as camisas, para a gira de preto velho que os médios usavam, e as mulheres usavam a saia com aquele pano que era chamado de carijó. Então, quando você via aquilo dentro do candomblé, você sabia que aquela pessoa era da nação de Angola, ou de Congo, ou ali, aquela situação. Quando você via as listas, tá? A roupa listada, tudo, você já sabia que era Geis de Barri, Geis de Nagô, Geis de Mina, porque era característico daquela região. E os Geises também, eles têm uma ligação com o egípcio. Por isso que você chega e vê os faraós, eles usavam aquelas faixas horizontais, os Geises botou no vertical, mas é a mesma situação que está. Nós, Quetu, que falamos o Yorubá, tudo, nós pegamos dos árabes. Inclusive, Exu, ele conversa através da matemática. E você não sabe por que a matemática está incluída dentro da situação. Exu fala através das retas, das interseções. Aí você fala assim, mas Pai de Santo, interseções, retas, o que isso tem a ver com o candomblé? Tudo. Porque olha só, se Exu ele é o caminho e tem a interseção, que é a encruzilhada onde chega e passa, basta você chegar e analisar. Basta você chegar e ver. Exu é o círculo. Essas situações todas é que nós temos que chegar e observar tudo com respeito à nossa religião. O que acontece é que nós temos uma desinformação e acreditamos, tá, que antigamente só Deus estava dentro da Igreja Católica e que nossa religião não tinha a ver com Deus. Tanto é que você fazia ação no candomblé, aquelas coisas todas, e tinha que levar para a famosa missa do Iaô, onde o Iaô ia sentar ali tudo para assistir a primeira missa dele, como se aquele momento estivesse expurgando os pecados dele da feitura. E era uma situação muito complicada, porque a Igreja Católica cobriu os santos durante a quaresma.
Aí o candomblé passou a fazer essa mesma situação, colocando, cobrindo os ibás com pano. Porque durante a quaresma se dizia que os orixás foram todos para a África e não ficou ninguém. Ou se ficou, ficou um só para tomar conta de tudo. E eles estariam cobertos com um pano branco. E esse pano seria o pano do Alá de Oxalá. Que cobre. Agora vamos observar que o Alá de Oxalá, ele cobre a pessoa, cobre tudo. É a palavra que é a saudação de Exu, que é Alá Oroaê, ou seja, que nós abreviamos e falando Laroi, ela quer dizer o quê? Aquele que fala no céu por nós aqui na terra. Isso que significa, Exu cobre a terra com a palavra. E muitas dessas pessoas não entendem essa situação, não conseguem ver a grandeza e a dimensão do orixá Exu, que é nascido no branco, no Odu Ofumeji, e que, ao percorrer os diversos Odus, ele se veste com todas as cores. E, inclusive, o vermelho e o preto, que são as duas cores que têm um significado dentro do espectro dele, que eu não posso chegar e colocar aqui. Mas cada um pode perguntar ao seu pai de santo, à sua mãe de santo na sua casa, que vai ficar sabendo dessa situação. Quando nós vemos Exu apenas vestido branco, que você diz assim, parece um Oxalá, meus irmãos, aquele momento em que Exu está vestido de branco é que ele está representando o momento da criação em que ele é tido como o primeiro a ter sido criado. Ele está representando dentro do Ofumeji, que é simbolizado pelo ovo, que é a maior célula externa de um ovo. E dentro dessa situação, nós podemos chegar e ver que o branco também, ele tem uma representação. Quando você chega e me perguntar, Pai Santo, o que representa a primeira saída? E eu digo, a morte. Nós estamos comemorando a morte. Ali o iniciado morreu. Todos estamos contentes, a saída de branco, magnífica, tudo, porque estamos comemorando a morte. Ele morreu para a vida profana. Quando ele vem colorido, que é a segunda saída, tem casas que são 4 saídas. Ele vem colorido, em que ele vai dançar, aí ele dança para todos aqueles que ajudaram na feitura, que estiveram ali envolvidos. Aí a Bacé, a Gibonã, aí a Rombá, o Santo dos Orgânicos, o pessoal cortou que estava ali tudo, então cada um é tirado uma cantiga e eles vão dançar agradecendo. Presta só atenção. E nesse momento, em determinado momento, o orixá pega novamente a cabeça deles, porque já pegou durante o período da iniciação. Vai pegar porque ele morreu e ele está renascendo para uma nova vida ali, e ele vai acompanhar junto com o orixá. O orixá chegou, veio, tomou a cabeça dele, aquele negócio vai para ser paramentado e vir para chegar e dizer o nome. É o nome que ele quer que o filho seja chamado dali para frente, porque naquele momento em que se pronunciar o nome, existe o efeito mágico, o efeito do axé da fala. E só depois que ele diz o nome dele, da orixá, usando a boca do filho tudo, ele dá o axé da fala para o filho, que aí o filho pode dizer, te abençoo. Uma coisa simples, mas é ali que está. Aí nós vemos pessoas que não são feitas nem nada, meu pai e minha mãe te abençoe, isso, aquilo, o outro lá. E o que isso tem a ver com o branco? O que eu te falei. Quando os malês, viam pessoas se passando por eles e sabia que não era, tinha aquela briga. Hoje em dia,
nós vemos muitas situações em que deixamos de louvar o orixá, a casa de santo, para se louvar a pessoa, aquela pessoa, o ego da pessoa. Porque hoje nós vemos igual que é igual você chegar aí, conhece aquela carteirada que se dava assim, que a gente falava assim, sabe com quem está falando? Então nós vemos hoje a pessoa chegar e dizer dentro da casa de santo, olha, eu tenho tanto tempo de santo, eu sou isso, eu sou aquilo outro lá. Mas o cargo mais importante dentro da casa de santo, que cobre todos eles, tudo, eu falo sempre, não é o pai de santo, não é a mãe de santo, não é o Luconã, não é Iabá, não é nada. Sabe qual é o cargo importante? É quando o seu irmão ali dentro da casa de santo, ele chega e te diz assim, meu irmão, minha irmã, esse é o seu cargo importante. Porque, olha só, a fala dele está te cobrindo. Que a partir daquele momento você é o irmão, você é irmã, e você automaticamente, você tem uma responsabilidade diante do caminho que está seguindo. E aí você vai fazer o quê? Você vai vestir a roupa branca, sabendo que você não vai macular aquela roupa branca com mais ações, com momentos desagradáveis. Você não está, você está preservando a sua casa de santo, o seu axé, o seu ori, porque nós vemos muitas pessoas profanando o templo religioso, que é a casa de axé, mas acima de tudo, profanando o axé da fala, quando diz uma coisa contrária ao orixá, porque nós falamos o orixá é amor, o orixá é caminho e revolução. Se você chega e está amaldiçoando uma pessoa, usando que o orixá, quando ele te deu o poder da fala, é para você chegar e propagar o bem. Porque Deus, ele falou o quê? A gente chega e escuta falar que se faça luz, que se faça isso, que se faça aquilo. E nós sabemos que Deus ordenou a vida para esta ascensão e a felicidade para sempre. E que nós sejamos felizes, mas nós temos que buscar e não ficar vendo status, não ficar vendo situações que não tem porquê. Você, ao colocar uma roupa branca, você está embaixo do Alá de Obatalá, de Alá, de Oxalá, se você prefere, mas o mesmo de Lembadilê, Lembarangá, Mavu, Mujeje. Você, quando começa com mais ações, você está profanando você mesmo, porque você é um mini templo religioso. E você não está vendo isso. A sua vaidade, o seu ego está te deixando, te cegando. E, meus irmãos, é muito triste quando vemos um sacerdote despencar nessas situações. O candomblé é uma religião que pode interferir na vida de um, para o lado do bem ou o lado do mal. Mas olha só uma coisa, se você fizer o mal, aquilo vai ficar registrado no seu perispírito, conforme eu falei, na página do tempo daquele axé e na sua também. E quando você tiver atingido um grau de maturidade, você vai ver aquelas más ações que você fez sobre o pano branco. E você se vestir de branco e se você tudo de lá, mas aquele branco não vai conseguir esconder a podridão que está no seu perispírito, registrado nas vibrações da sua alma. Aí eu vou dizer, igual os evangélicos, vamos nos arrepender,
das más ações e vamos fazer as boas ações. Vamos caminhar como filho da luz e não como situações que venhamos depois nos arrepender de fazer. Meus irmãos, o sagrado pode nos abandonar e pode nos deixar, se não tivermos cuidado com ele. Nós estamos usando o sagrado para nosso ego, para a nossa vaidade. É o Pai de Santo, ele senta ali, quer que as pessoas sirvam ele no copo. Ah, porque para mim tem que ser um copo de vidro, para mim tem que ser assim, tem que ser assado. Não. Nós ali, nós somos irmãos perante o Olodumare. Ah, você é o Pai de Santo, você é a Mãe de Santo, você tem que servir e não ser servido. Você tomou essa posição para você chegar e ajudar. Existe uma prece, São Francisco de Assis, que ele diz: Senhor, permita que eu possa mais servir do que ser servido. Porque aquela pessoa que é servida tudo, ela está se endeusando, está se colocando numa situação que não é, e pergunta: o que ela está fazendo para ajudar? O que ela faz pelo benefício da sua comunidade? Ela é responsável pela sua comunidade. E o que é a sua comunidade? A sua casa espiritual. Não vai ajudar? Não quer saber? Mas então você é mãe de santo, é pai de santo para quê? Você é chefe terreiro de Umbanda para quê? Você é um padre para quê? Um pastor? Ou um VM de uma loja maçônica? Ou qualquer outra coisa? Meus irmãos, nós estamos aqui para chegar e ver. Não adianta você chegar e se vestir de branco, você dizer: ah não, que eu uso branco na sexta-feira. Mas quando suas ações são negras, envergonham a espiritualidade, envergonham seus ancestrais, seus antepassados, porque o europeu fala antepassado, o negro falou ancestrais, é tudo a mesma coisa. Você quer dizer que são aqueles que já viveram antes de você e que estão cuidando de você. Essa é a situação que eu estou colocando para vocês. O branco usamos na sexta-feira, mas o branco, antes de ser de Oxalá, ele vinha dos árabes, dos malês, e entre eles tinha uma tribo chamada os mandingas, e que muitas vezes nós não entendemos o porquê disso. Mês agora de agosto, estamos fazendo, é o mês que nós representamos Nanã e todos os orixás da terra. É um mês importante para o axé de Baratolar. Nanã foi a primeira orixá a pisar na terra, juntamente com Exu. Foram os dois que estiveram, descrito em diversos odus. E esse mês nós cultivamos todos os orixás da terra, inclusive Exu, porque ele estava na terra. O Dudua está ali presente. Oron, Iroco, todos esses orixás nós não podemos deixar de fazer. E mês que vem, outubro, é um mês de cuidarmos de Ifá, celebrarmos Exu. Presta atenção em celebrações de Exu, confraternização de Ifá, tudo. Estou convidando todos para vocês irem no Axé de Baratolar. E aproveitando para chegar e transmitir aquele muito obrigado a todos os irmãos. Eu tive numa reunião numa loja maçônica, a Cavaleiro de São Patrício, quando um irmão, usando um instrumento, tocou pessoalmente o hino da bandeira. Nosso irmão Bom Gosto.
Olha, muito emocionado e muito feliz de chegar e ouvir. E de cantarmos junto. Mas esse irmão, não é porque ele cantou, porque ele tocou, não. Porque ele é um irmão dedicado às causas espirituais. E, nesse momento, eu saúdo o orixá dele, eu saúdo ele e tudo que ele representa dentro da nossa religião. E todos os orixás da terra. Saluba Nanã, saluba sempre. E pedir a Nanã, né, para sempre nos mostrar um caminho, uma forma de vencer os problemas que nós estamos no dia a dia. As mágoas que nós temos, as situações conflituosas, tudo, porque a terra é importante. Não adianta você fazer as orações, fazer tudo, se você não pedir, porque é quando você vai revirar aquilo tudo que está, a terra vai te dar uma nova força para você sair. Porque o mês do orixá da terra é um mês em que você vai trabalhar a terra para você colocar as coisas novas, ideias novas, momentos novos, para que venha a crescer. É o momento da poda, é o momento de você chegar a fazer tudo isso. E nesse momento, o branco é o importante. Não só a roupa, mas o coração. Não vamos deixar nossa mão mergulhar em sujeiras. Vamos, acima de tudo, procurar transformar nossa alma, nossa conduta no branco. Porque é nisso que nós precisamos. Meus irmãos, eu falei Saluba, Atotô, Angorônia, pessoal de Angola, Becém, Menói, Dan, mas não posso deixar de falar Laruí.